Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje por um encontro muito especial. Isso porque estão acontecendo situações muito importantes aqui no Brasil, revelações de crimes cujas consequências recairão nas costas dessa gente que esteve à frente do poder aqui no nosso país, mas eu quero chamar a atenção nessa abertura aqui para coisas muito positivas, uma coisa em especial que diz respeito a você. Você mesmo que está aqui no nosso portal, você que acompanha os nossos encontros, você que chegou agora, mas todos vocês podem sair às ruas e olhar para o rosto das pessoas, olhar nos olhos, olhar para os olhos dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus maridos, as suas esposas, seus avós, seus companheiros, os seus amigos, porque se você se envolveu nesse processo eleitoral e ajudou a derrotar nesse último ano essa gente, você está salvando vidas. Isso mesmo, porque se não fosse essa participação nossa, se nós não conseguíssemos banir essa gente, nós teríamos hoje muito mais pessoas condenadas à morte, sobretudo as que são os indígenas aqui no nosso país. Vocês percebam a diferença que fez para esses indígenas de serem visitados por uma equipe de um novo governo. Porque mais 3 meses de governo Bolsonaro, aquelas pessoas todas seriam eliminadas, elas seriam mortas. Nós temos um hospital em Boa Vista, um hospital infantil, que está com 49 crianças que estão lá internadas. Isso porque elas estavam em estado crítico e todo dia está morrendo mais uma pessoa, morrendo uma criança, morrendo um jovem, morrendo um adulto, em função da ação genocida dessas pessoas, dessa vida desalmada, né, que elas trouxeram para governar o nosso país, dessa desfaçatez, essa falta de empatia. Então, meu amigo, minha amiga, você pode até não estar se dando mais conta, né? Mas você salvou vida, você foi responsável de, na ponta, o governo se movimentar e está se movimentando. E nós aqui continuamos a fazer cobranças para que esse processo de salvação dessa gente do nosso país, aconteça da forma mais consolidada, que o crime não prevaleça e que a justiça, ela seja aplicada contra todas essas pessoas que fizeram tanto mal. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas eu não podia deixar aqui de dar esse toque, né? Que nós estamos abrindo aqui o nosso papo hoje, que você passe a ter hoje um dia muito melhor, porque você ajudou a salvar vidas. E aí, gente, se você está chegando agora, antes de mais nada, quero te convidar a você fazer parte aqui dos nossos papos, né? Você se inscrever aqui, conhecer os nossos outros vídeos, compartilhá-los, dar o seu joinha, mandar os seus comentários, participar dos nossos encontros que eu faço todos os dias aqui entre 5 horas, 5 e meia no nosso chat, antes de entrarmos no ar. E se puder, peço para você também se inscrever aqui no nosso portal, no nosso clube de membros, porque é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado aqui conosco, com o que nós fazemos aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, quando eu digo para vocês que todos nós aqui, cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, vocês salvaram vidas, é porque existe quando eu assisti o filme A Lista de Schindler, eu tomei conhecimento aqui de uma frase, né, muito importante que tem no Talmud. O Talmud é um dos livros do judaísmo. E nessa cena desse filme, que é um filme absolutamente impactante, tem um momento aqui que as pessoas que foram salvas pelo Oscar Schindler, a história é muito interessante, a história real, né? Ele foi uma pessoa que serviu aos nazistas, mas depois ele se converteu ali uma pessoa absolutamente humanizada e aí ele fez da vida dele um espaço, né? Ou uma atividade de salvamento de pessoas. E aí ele vai tendo ali o reconhecimento no final da guerra do que ele fez, e aí a frase do Talmud é dita para ele: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, meu amigo, você pode não ter se dado conta, você, minha amiga, mas você está salvando vidas, porque você baniu do poder essa gente má. Bom, então, essa é uma cena, eu não posso colocar aqui, porque tem a questão de direitos autorais, né? Mas, enfim, o filme A Lista de Schindler, quem não viu, é um filme imperdível porque ele fala de humanidade da forma mais extrema, das pessoas mais malévolas às pessoas mais boas, às pessoas mais humanas, né? Enfim, mas é apenas um papo aqui para lembrar que você é muito importante na história dessas pessoas que estão sendo salvas agora que você nem imaginava, né? Bom, suposto, vamos aqui agora para situações aqui de responsabilização, né? Ou de responsabilizações. Gente, eu tenho dito aqui muitas vezes que a cobertura jornalística que nós tivemos aqui no Brasil, ela foi totalmente míope, né? Ela foi totalmente enviesada. O nome do presidente da República não era citado. Quando era alguma coisa, era assim, o governo federal,
o governo... Quando você fala em governo, você fala administração pública, você despersonaliza, né? As pessoas não conseguem enxergar. Quando você diz o governo Bolsonaro, o governo Lula, você está lembrando as pessoas quem é que está à frente do governo. Então, agora que o Bolsonaro foi arremessado para o lixo da história, está acontecendo aquilo que eu disse para vocês que iria acontecer. Ele será mais mencionado. As responsabilidades dele serão cobradas e ele irá para a cadeia no final da história. Vejam aqui a abertura dessa matéria, como a Renata Vasconcelos se refere ao governo, né? Se o Bolsonaro foi poupado aqui nessa abertura. Vamos acompanhar aqui. O Supremo Tribunal Federal determinou que autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas por diversos crimes, entre eles o de genocídio, pela situação em que se encontram comunidades indígenas como os Yanomami. Os nomes dos futuros investigados ainda não foram revelados. Quem tem outros detalhes é o repórter Marcos Lozecan, vai falar com a gente ao vivo, lá de Brasília. Boa noite, Lozecan. Os nomes dos investigados não foram apontados, mas nós sabemos quem são. Todos os ministros do Bolsonaro, todos os principais quadros que lidavam com as questões relacionadas a direitos humanos, direitos indígenas, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, tem aí criminoso para todo lado. E essa gente vai ser peneirada agora, com certeza, porque eu li o documento expedido pelo ministro Barroso, que vai obrigar o senhor Augusto Aras a trabalhar. O senhor Augusto Aras não conseguiu enxergar crime nenhum durante a pandemia aqui no nosso país. Nada. O Bolsonaro é um santo. Até fiz um tweet essa noite passada, dizendo, olha, se o Aras seguir nessa linha, ele vai dizer que os Yanomamis estavam fazendo dieta por 4 anos e que os garimpeiros têm liberdade de expressão, têm liberdade de fazer o garimpo artesanal. Ele vai inventar alguma história assim. Mas a barra vai ficar muito pesada para ele se ele tentar segurar essa onda. E ele está mostrando que já sentiu o peso, porque... Até agora, a Procuradoria-Geral da República já denunciou por crimes, né, mais de 400 bolsonaristas, mais de 400 criminosos. Então ele mudou completamente o modo que ele estava agindo dentro da Procuradoria-Geral da República. Pois bem, gente, essa situação que foi colocada na matéria me fez pesquisar aqui como tinha sido o despacho do ministro Barroso. E aí ele está ali com os personagens em sigilo. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Mas dá para a gente identificar aonde elas estão, aonde elas estavam escondidas. Por quê? Porque na decisão do Barroso, ele coloca o seguinte, ponto 1. Extraiam-se cópias integrais dos presentes autos, mantido sigilo neles decretado, e remetam-se à Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ao Ministério Público Militar. Se ele está mandando para o Ministério Público Militar, é porque a competência da Justiça Militar é julgar militares em exercício por crimes. Então, tem coisa envolvendo aí. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima, com vistas à apuração de práticas entre outros crimes, em tese de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça, bem como de crimes ambientais relacionados à vida, à saúde, à segurança em diversas comunidades indígenas. Então, aqui nós só temos acesso a essa capa, né? Mas está instruído essa decisão do ministro Barroso com todos os documentos que estão ali colocados sob sigilo. Mas, lendo o despacho dele, a gente vê situações que beiram surrealismo, né? O crime que essa gente estava cometendo, eles achavam que ninguém nunca ia encontrar, não ia ver nada, né? Então ele menciona aqui. O que aconteceu de errado, né? Publicação no Diário Oficial pelo então ministro da Justiça, eu suspeito que tenha sido o ex-ministro Sérgio Moro, né? Agora senador, de data e local de realização de operação sigilosa. Então, quer dizer, ia ter operação sigilosa, aí o Moro publica a operação sigilosa no Diário Oficial da União. Bom, essa é uma questão. 2. Divulgação pela Coordenação de Operações de Fiscalização, o COFIS do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, por meio de correio eletrônico geral dirigido aos servidores da instituição de data e local de operação sigilosa destinada ao combate de ilícitos na terra indígena Yanomami. Então, quer dizer, era uma operação sigilosa, aí o IBAMA, o diretor do IBAMA, mandou e-mail para todo mundo. Olha, vamos fazer uma operação secreta. Então, gente, é uma coisa absurda, né? Bom, 3. Indícios de alteração do planejamento do momento da realização da Operação Jacareacanga pela Força Aérea Brasileira, resultando em alerta aos garimpeiros, quebra de sigilo
inefetividade da iniciativa, não participação das Forças Armadas em operação previamente organizada conjuntamente com a Polícia Federal, sob a alegação de deficiência orçamentária com 3 dias de antecedência. Ou seja, a operação foi montada quando chegou 3 dias de antecedência, Marinha Exército Aeronáutica, e disseram, olha, não temos dinheiro não, tá? Os nossos salários estão em dia, nós estamos ganhando uma grana preta, mas para salvar índio nós não temos não, se virem aí. Bom, 4. Retirada irregular e aparentemente não explicada de 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e apreendidas pela Polícia Federal de seu local de depósito, posteriormente avistadas em operação a despeito da existência de ordem judicial de destruição dos bens apreendidos. Então era para destruir as aeronaves. Se isso é racional, se não é racional, não interessa, era ordem judicial para que se evitasse ali a manutenção dessa exploração e desse genocídio que nós vimos lá na região. No entanto, os aviões misteriosamente, né, foram liberados e continuaram a fazer o tráfico aéreo, né? Pois bem, essa situação toda, gente, que eu tenho comentado aqui com vocês, já é de conhecimento dos grandes veículos de comunicação há mais de um ano. A questão é por que eles se mantiveram silentes, né? É uma questão que eu jogo aí para a sua reflexão. Eu sei a resposta. Foi para beneficiar, para proteger o criminoso principal, porque eles tinham interesse econômico em manter a figura do Paulo Guedes, esse que está desaparecido agora também, como ministro da Economia, lesando os interesses do povo brasileiro. Então, todos eles confluíram seus interesses, apesar de muitos bolsonaristas acreditarem que a Rede Globo, que é a maior empresa de televisão da América Latina, estava querendo destruir o Bolsonaro. Bom, eles faziam esse jogo, Bolsonaro também fazia esse jogo, mas na essência, no concreto, estavam todos juntos, inclusive nessa cumplicidade de genocídio aqui no nosso país. Na época da pandemia, que eu denunciei aqui muitas vezes, o Jornal Nacional terminava com fundo preto, com o número de vítimas do dia, mas nunca denunciavam concretamente o Bolsonaro. Gente, é impossível que uma sociedade bem informada tenha conseguido eleger, sabendo que nós tivemos esse genocídio aqui no nosso país, a Damares, o Pazuello, o Salles, o Mourão, o Tarcísio, essa gente toda que fez parte desse conjunto de ações criminosas contra o povo brasileiro, né? A prova disso, eu já salientei aqui com vocês algumas vezes, vamos ver se agora vai, porque a gente teve problemas aqui de conexão. A prova viva é essa matéria aqui sobre a saúde do Zé Yanomami em 2021. A gente teve um ano eleitoral inteiro e a Rede Globo, ninguém fez mais matéria, ganharam um prêmio, enfim, e sumiu o assunto da mídia. Você se lembra de alguma repercussão envolvendo o que estava acontecendo com os Yanomamis? A inação do governo, a ação criminosa para fazer aquilo que nós estamos vendo agora, ninguém viu nada. Eles fizeram uma matéria, ganharam o prêmio e sumiu o assunto de pauta. E não foi por esquecimento, não. Eles sabiam que era uma situação muito grave. Vamos colocar aqui um trecho que comprova o que eu estou dizendo aqui para vocês, da matéria da Rede Amazonas. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a parte da equipe que produziu essa reportagem, exibida em novembro de 2021, no Fantástico. A desnutrição e o abandono das terras Yanomami são reflexos do garimpo ilegal presente em muitas comunidades. Por se tratar de uma realidade dura e de sofrimento, a reportagem foi escrita no Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, considerado um dos maiores prêmios do jornalismo brasileiro. De todo o país, foram mais de 500 produções escritas em 7 categorias. Gente, como vocês podem ver, essas imagens aqui, elas mostram para a gente como é que a situação estava, mas ela se aprofundou. Ela ficou muito pior, ela está agora como nós estamos vendo, e se não fosse a mudança de governo, essas pessoas, a maior parte já estaria condenada à morte. Vamos pegar aqui mais um trecho aqui do comentário aqui, do cinegrafista e do repórter que organizaram aqui a matéria. Vamos lá. Alexandre Pereira foi o cinegrafista que fez as imagens. Ele contou um pouco do que viu no local. Eu me recordo que chegamos numa aldeia onde os indígenas tinham ido fazer a caça em 3, 4 dias. E quando a gente chegou na aldeia, assim, finalzinho da tarde, eles estavam chegando com a caça deles. E muitos daqueles que vieram, já vieram com malária. E nesse dia foi um médico da CESAI e não pôde fazer muita coisa, porque com ele só tinha remédio para dor, para tirar febre, mas não tinha nenhum tipo de remédio relacionado à malária. Vimos muitas crianças desnutridas, foi um negócio muito triste. Um trabalho humanizado. Então, gente,
Não era um assunto desconhecido, não é assunto desconhecido. Então, assim, é muito chocante a gente ver uma emissora de televisão apresentar a coisa hoje como se fosse um acontecimento que só se deu agora sem eles terem esse conhecimento. Se eles tivessem denunciado, como eu tenho cobrado aqui tanto, né, a gente teria evitado outras tragédias políticas, né, como a eleição dessas pessoas todas. E o presidente foragido, o ex-presidente foragido, para tentar algum tipo de álibi, ele continua todo dia a colocar alguma coisa nas suas redes sociais. Agora ele colocou aqui uma fala do ex-ministro Aldo Rebelo. Ele coloca no título aqui, Aldo Rebelo, ex-PCdoB, ministro da Defesa e presidente da Câmara, fala sobre os Yanomamis, garimpo ilegal e cobiça sobre a Amazônia. Em 2012 foi relator do Código Florestal na Câmara. O relatório contou com o apoio da bancada ruralista e com meu voto. A esquerda votou contra. Então ele fica jogando umas coisas assim para servir a imaginação fantasiosa dessa seita que ainda acredita em qualquer coisa que ele diz. Mas essas coisas não vão livrá-lo da cadeia, porque ontem mesmo, no nosso último vídeo, eu mostrei aqui um vídeo dele, onde ele mostra o propósito claro dele de atuar contra os Yanomamis, atuar a favor do extermínio dos nossos indígenas aqui no nosso país. Então, meu amigo, minha amiga, faça sempre esse exame de consciência quando você vê essas cenas, né? Que você ajudou e você continua a ajudar a salvar vidas no nosso país. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tenha um bom dia, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau.